Bom dia a todos e a todas que nos sintonizam nesse canal privilegiado da saúde do trabalhador, da saúde, pessoal da atenção básica, pessoal da saúde da família, dos postos de saúde, de maneira geral, atenção primária. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez em tempos de pandemia nessa aula, né? Estou isolado na minha casa, praticamente só, né? Sou vulnerável, sou paciente de risco, então fico aqui dando aula de casa, né? Atrás minha estante de livros, tem mais algumas casas dentro, e aqui é mais confortável e mais seguro. Espero que todos vocês estejam bem, confortáveis e também seguros. A aula de hoje é sobre, mais uma vez, violência. Violência em tempos de pandemia. Tenho falado algumas vezes. Hoje eu vou falar de novo, de outro modo, né? A gente sempre fala de um modo diferente. Por que nós insistimos tanto em violência? Por causa do mal que ela causa. É uma das preocupações da saúde pública no país, é a violência, né? Violência que ceifa vidas, violência que desorganiza grupos importantes, como a família, violência que parece crescer em alguns momentos, como esse agora, especialmente nos lares, violência que nos incomoda, violência que produz uma insegurança nacional até importante, muito importante. Há muitos sintomas, especialmente os fóbicos, que comparecem na atenção primária devido às condições de violência que as pessoas vivem. Então, desenvolvem sintomas no corpo, na mente, na alma, desenvolvem sintomas importantes, incapacitantes até para a vida, para o trabalho, e vão ter que procurar ajuda em algum lugar para, de alguma forma, terem esses sintomas minorados, ter esses sintomas controlados para eles poderem voltar à vida normal, né? Olha só. De sorte que hoje vamos nos ater ao aumento da violência em tempos de pandemia, focando um pouco mais a questão dos lares. Vamos lá? Tá. É preciso que nós, de alguma forma, conceituemos a questão da violência, né? Porque é um termo tão amplo, implica tanta coisa, envolve tanta coisa, que é preciso que a gente, de alguma forma, né, circunscreva o campo que a gente está lidando, mais ou menos, dê uma definida no campo no qual a violência apresenta sua face e suas forças, né? Então, eu coloco aí nesses slides um pouco disso aí. O que é violência? Violência é oprimir pessoas, provocando situações de humilhação, constrangimento, inferiorização, julgamentos e nomeações preconceituosas. Então, nessa primeira abordagem, eu estou colocando violência como opressão, algo que oprime. Oprime para humilhar, para constranger, para inferiorizar, para julgar negativamente e preconceituosamente pessoas. Isso é violência, isso faz muito mal à cabeça, ao corpo, aos grupos, à família e às organizações, né? No segundo plano, no segundo momento, eu já coloco de outra forma, né? Violência ou é violência causar injúria física, mental e emocional pela imposição da força física, da vontade autoritária, do controle autocrático sobre os corpos, as ações, o pensamento e o sentimento das pessoas. Então, nesse segundo momento aí, nesse segundo ponto, eu já coloco a violência como injúria, prejuízo, um prejuízo importante, um prejuízo sério no corpo, nas emoções,
nas ações, no pensamento, no sentimento das pessoas. Então, num primeiro momento é a opressão, num segundo momento, não exatamente nessa ordem, mas nesse segundo ponto eu coloco como injúria física. No terceiro ponto eu coloco também diferente, né? É violência a omissão sobre as necessidades, demandas e angústias de pessoas que se sentem ameaçadas, adoecidas, enfraquecidas por situações fora do seu controle. Então, em tempos de pandemia, estas causas ou estes quadros que vocês veem e leem agora são exponenciados, se eu posso dizer assim, são aumentados, crescem em dimensões exponenciais, dizendo melhor, não é? Então, em tempos de pandemia, onde a ameaça e a percepção de impotência é muito forte, a ameaça da pandemia, da sociedade, das consequências da pandemia, tudo que a pandemia pode fazer, inclusive tirar a vida, não é? Essa ameaça é presente e oprime. As pessoas, então, sob o impacto dessa opressão, são capazes de produzir prejuízo nelas mesmas e em outras pessoas, no caso da injúria física. E as autoridades e muita gente que poderia fazer alguma coisa se omite. E se omite diante de necessidades, de demandas e angústias de pessoas que se sentem ameaçadas, não só pela pandemia, como por todas as outras forças que ameaçam a integridade, o bem-estar, a segurança das pessoas. Pessoas adoecidas, enfraquecidas, por viver em situações fora do seu controle. Então, dentro desse escopo, dentro desse campo, dentro dessa configuração é que eu estou hoje convidando vocês a pensarem a violência, né? Opressão, injúria e omissão sobre necessidades. Ok? Como é uma discussão, eu gostaria que vocês fossem refletindo sobre esses temas e já pensando em perguntas ou em colocações ou em argumentações que vocês possam produzir, que seria interessante para nós, porque o tema é para isso, né? Vamos lá para o segundo slide. A violência aumenta quando é culturalmente estabelecida, cultivada e incentivada. Quando nós olhamos o Brasil, nós temos essa exata percepção, né? Desde os tempos coloniais, com a escravidão, por exemplo, que a violência é culturalmente estabelecida no Brasil, no mundo, né? Mas como estamos falando de Brasil e de Goiás, e outros estados que possam estar sintonizando agora, nós podemos considerar a violência como uma cultura estabelecida no país. Não é coisa do passado, não é coisa que ficou lá no tempo da escravidão, não é coisa que ficou lá no tempo da colonização, não. É tão forte quanto naquele tempo, só que assumiu outras faces, assumiu outras configurações, assumiu outros modos de comparecer, né, na realidade social. Mas aquela violência cultural estabelecida, cultivada e incentivada continua hoje. Se descuidar um pouco, ela comparece na cena social e vai fazer vítimas onde elas estiverem, né? Segundo, a violência aumenta quando pessoas vulneráveis são abandonadas à sua sorte, sem apoio, acompanhamento ou atenção mínima. Então, aí eu já estou falando, né, de pessoas vulneráveis, como, por exemplo, agora na pandemia, pessoas de mais idade, pessoas asiladas, pessoas em situação de risco por estarem lutando contra o mal contagioso, por exemplo, profissionais de saúde que estão na frente, lá nos postos de saúde, nos hospitais, trabalhando, recebendo, acolhendo pessoas contaminadas, né?
arriscando-se à contaminação pelo vírus, né? As pessoas são vulneráveis. Eu sou vulnerável porque eu tenho comorbidade e tenho também idade, duas idades, né? Comorbidade e idade. Então, eu tenho uma certa assistência sobre mim, mas não há, quase sobre o Brasil todo, a assistência de autoridades sobre os vulneráveis, primeiro por falta de estrutura, segundo por falta de condições logísticas, vocês sabem bem o que é isso. E terceiro, porque é um mal tão grande e atinge tantas pessoas com tanta rapidez que é quase impossível dar atenção a todas as pessoas vulneráveis. Talvez por causa disso e também por desinteresse em muita gente, né? Esses vulneráveis são abandonados à sua sorte, sem apoio, sem acompanhamento e atenção mínima. E isso também é violência e violência aumentada. Então, quando estas vulnerabilidades são desprezadas, são deixadas de lado, a violência aumenta muito. Ela também, a violência aumenta muito quando pessoas portadoras de transtornos mentais, severos ou não são assistidas e tratadas adequadamente. Eu poderia dizer que essas pessoas que possuem transtorno mental são vulneráveis, mas existe uma certa diferença entre um transtornado mental severo e eu, por exemplo. Eu, por idade e comorbidade, e o transtornado mental, porque diante de uma ameaça, diante de uma ansiedade mais intensa, diante de um estresse maior, essa pessoa reage com descontrole, com agressividade anormais. Então, os portadores de transtornos mentais, quando não são assistidos adequadamente, né, quando não são tratados adequadamente, apropriadamente, têm o poder de causarem um aumento de violência nos seus lares. O pessoal do alcoolismo, o pessoal que consome drogas, o pessoal da lesão cerebral, o pessoal da psicose, o pessoal da grande neurose. Esse pessoal tem que estar sob tratamento medicamentoso, psicoterapêutico, o que for, né, de grupo, acompanhado por profissionais que entendem disso, né? Estas pessoas portadoras de transtornos mentais devem estar corretamente assistidas, acompanhadas, medicadas quando for necessário, para que elas não aumentem a violência em casa e no ciclo do seu convívio, né? Mas, numa situação de pandemia, essas violências vindas de transtornados mentais costumam ser frequentes. Outra coisa, a violência aumenta quando as liberdades e os direitos de cidadania são desrespeitados, retirados ou desprezados por autoridades, né? No caso da pandemia, nós estamos aqui com um foco sempre pano de fundo a pandemia, mas não é só na pandemia que a gente está falando, a gente está falando de uma maneira mais geral, né? Então, quando as autoridades, né, atentam contra nossas liberdades, nossos direitos em termos de cidadania, desrespeitando tais direitos, retirando esses direitos ou desprezando esses direitos, então a violência aumenta, porque as pessoas se sentem muito destituídas de cuidado, do amparo da lei, do amparo dos direitos, do amparo da autoridade, porque isso, em termos de sociedade, é necessário, né? E sem esse amparo, sem gozar esses direitos, por exemplo, direito mínimo de ser atendido num posto de saúde, direito ao oxigênio para respirar. Quando as pessoas são feridas, estou usando um termo forte para poder dar uma expressão mais clara disso, feridas em seu direito, porque você, quando tira o direito de uma pessoa, você afere subjetivamente, você afere como pessoa que tem cidadania, não é? Então, quando as pessoas são feridas nos seus direitos de liberdade, cidadania, etc., etc.,
elas costumam reagir com aumento de violência. A própria violência institucional é um desses casos aí. Violência institucional é quando a instituição não respeita liberdades e direitos em termos de cidadania, infringe, vai contra, né, fere tais direitos. Então, as pessoas feridas reagem com mais força, reagem com mais intensidade. E o resultado é que a violência aumenta nesse caso aí. O que nós estamos vivendo no Brasil em termos de pandemia é tudo isso aí, mas principalmente é esse quarto ponto, né? O direito à saúde, o direito à vida estão sendo ameaçados de maneira muito forte e em muitos pontos autoridades importantes estão desprezando o direito que as pessoas têm à sua vida, à sua saúde, à sua segurança, né? E isso está fazendo com que a violência aumente muito. O quinto ponto, que é um ponto muito preocupante e antigo, e não precisa da epidemia para isso, mas na epidemia costuma aumentar, né? Organizações criminosas, a violência aumenta quando organizações criminosas ocupam os vazios urbanos e rurais, impondo a ferro e fogo suas exigências. Então, numa situação de precariedade de assistência do Estado, de presença do Estado, né, de aparelhos de Estado postos a serviço da cidadania, nessa ausência, então, organizações criminosas entram. Não existe vazio de poder na sociedade, em qualquer sociedade, não existe vazio de poder. Quando o poder do Estado se afasta, o poder do crime comparece. Quando o poder dos aparelhos estatais, né, é retirado ou não comparece, o poder dos aparelhos das organizações criminosas comparecem, preenche o espaço. Mais uma vez, não acreditem que existem lugares vazios de poder. Não existem. Isso é pura ilusão. Onde não existe o poder do Estado, existe o poder do crime. Disfarçado, meio invisível às vezes, mas presente. Então, aí, isso nos preocupa porque na pandemia o Estado, né, não pode se organizar devidamente, porque é uma situação de excepcionalidade, os espaços vazios de poder aumentam muito, então o crime aumenta muito, as organizações criminosas aumentam muito, muito. E aí elas impõem a ferro e fogo suas exigências, e quem não as cumpre pode pagar com a vida o que tem acontecido em muitos lugares. Então, nós definimos violência e agora estamos estabelecendo, né, algumas causas, algumas situações em que a violência é aumentada, que é o caso aqui da nossa discussão. Vamos em frente? Tá. Violência na família, que é um dos focos importantes da saúde pública em termos de atenção primária, né? A família foi eleita há alguns anos, né, como o foco principal onde a atenção primária deve comparecer. Nesse foco de vida social, a família, a atenção primária deve estar aí de algum modo. Bem, sendo assim, a gente comenta o seguinte: toda forma de violência faz das famílias seu depositário primeiro. Então, não é propriamente o indivíduo que sofre o impacto da violência em primeiro lugar, né? Quem sofre em primeiro lugar é a família, porque o indivíduo e suas famílias são uma composição indivisível. Mesmo quem mora só, traz a família dentro de si e deve ter pessoas ao seu redor que cuidam, que prestam atenção, de alguma maneira se importam. Esse grupo de pessoas que se entrelaçam, que tem algum tipo de laço no qual o cuidado comparece, ou com maior ou menor intensidade. Pessoas que têm
à sua volta outras com as quais se preocupa e que também são preocupadas com esse indivíduo, nós temos aí um tipo de família. Família hoje não é mais a nuclear. Família hoje é uma situação de laço, é uma situação de cuidado, é uma situação não apenas de sangue e de história em comum, mas de laços. Laços que implicam cuidado, laços que implicam a importância, laços que implicam valor, laços que implicam envolvimento. Tudo isso a gente pode considerar como uma cena familiar. De sorte que esta cena familiar, esses laços familiares, essa situação familiar de entrelaçamento, de laços, de cuidado, de valor, etc., etc., é nesse laço, nessa situação de implicação de laços que a violência faz a sua primeira aparição, causa o seu primeiro prejuízo, se eu vou dizer assim. Então, se há um mal e há um depositário para esse mal, se esse mal é a violência e há um depositário para essa violência, então a violência como mal tem no laço familiar o seu primeiro lugar, o seu primeiro depósito. O lar é depositário da violência que assola como mal. O mal vem e pega a família num primeiro momento, num primeiro plano, primordialmente. Bem, alguns estudos estabelecem isso, eu tenho uma lista bibliográfica no final dessa apresentação, vocês podem depois acessar a aula e consultar a bibliografia, vocês vão perceber isso, né? Segundo, um dos problemas do capitalismo cruel é produzir narrativas de riqueza e de pobreza a partir de bens adquiridos. Então, repetindo de novo, que é importante compreender essa entrada aí. Um dos problemas do capitalismo cruel é produzir narrativas de riqueza e de pobreza a partir de bens adquiridos. Ou as pessoas têm luxo ou são lixo. Essa dicotomia gera nas famílias inferiorização e a quebra dos laços de união. Veja só, então, que nós podemos ligar esse segundo ponto com o primeiro ponto. Se a violência tem na família o seu primeiro ponto de pouso, seu primeiro ponto de chegada, o seu depositário primeiro, então, o capitalismo nosso, cotidiano, de cada dia, que é cruel, vai estabelecer no seio dessa família uma narrativa dicotômica cruel, né? Porque se as pessoas podem adquirir bens e viver no luxo, elas terão um certo tipo de convivência. Se elas não têm nada, se consideram lixo, elas terão outro tipo de violência. Não é à toa, não é sem razão, que a maioria das pessoas assassinadas no Brasil por armas de fogo, por exemplo, pode-se fazer uma pesquisa, pertence a esse lixo, né? Isso é comentado muito no livro Um País Chamado Favela, né? Onde eu tirei essa conclusão aí. De sorte que essa ideia de eu precisar de luxo, mas ter que viver no lixo, né? Essa ideia é muito cruel em termos de rompimento dos laços sociais, familiares e do desamparo e da violência aumentada. Isso é muito claro. Joãozinho 30, um carnavalesco que já morreu, alguns anos atrás, ele foi vencedor de muitos carnavais com a escola Beija-Flor, não sei se vocês se lembram disso, tem muita gente que não se lembra do Joãozinho 30, ele foi imortalizado por uma frase famosa, dizendo que quem gosta de pobre é intelectual, porque pobre gosta mesmo de luxo. Isso não é à toa. Se pobre gosta de luxo, é porque tem um capitalismo cruel que diz que ele só vai valer alguma coisa se ele tiver alguma coisa.
Ele só vai ser alguma coisa, é a questão do ser ou ter. Ele só vai ser alguma coisa de valor se ele tiver alguma coisa de valor. Se ele não tiver alguma coisa de valor, então ele não vai ter valor, será lixo. Perguntei certa vez a um grupo de pessoas que frequentavam o lixão. O lixão muito ruim, eu estava preocupado com o lixão, então eu perguntei a um grupo de pessoas: quem são vocês? Nós somos catadores de lixo. E como é que vocês se sentem aqui no meio desse lixo? Ah, para a gente é normal, normal. Mas aqui tem mais cheiro, mau cheiro. Mas a gente já acostumou. Mas aqui é muito contaminado. Ah, mas a gente é forte, a gente não pega isso não. Ah, mas esse é um ambiente muito impróprio. Estou vendo muitas crianças aqui. Não, elas estão acostumadas, elas gostam, vêm aqui atrás de novidade. É como se elas estivessem dizendo que aquele ambiente era delas e era elas. Elas eram o lixo e o lixo era elas. Então vão ao lixão e perguntam às pessoas que estão lá trabalhando, que estão lá dia a dia, recolhendo coisas e vendendo, perguntam quem elas são. Vocês vão ter as mesmas respostas. Então, nesse caso de pessoas cujos laços sociais não são fortalecidos, pelo contrário, são enfraquecidos e até quebrados, porque se consideram lixo, a violência aumenta muito. E terceiro ponto, né? A falta de cuidado, a falta de atenção, a falta de empatia produz nas famílias um vazio de autoridade sensata, interessada e responsável. Então, multiplicam-se aquelas autoridades, entre aspas, os autoritários que espancam, que matam, que dobram o espírito da pessoa, dobram, né, o que a pessoa é, a identidade da pessoa, a ponto de quebrar isso, de estilhaçar isso, esquizofrenizando as pessoas. De sorte que, num país e numa sociedade onde não há cuidado, onde não há atenção para com as pessoas, onde não há empatia para com as pessoas, né? Então vai haver necessariamente um vazio de autoridade sensata, interessada e responsável. Quem não está acostumado com isso estranha, né? Mas é desse jeito aí. Então, a autoridade responsável e violenta, o grupo que se sente lixo, né? E a família como depositária da violência torna a cena social no Brasil, por exemplo, em termos de pandemia, alguma coisa inimaginável. Nós que nos interessamos por esse tema, vamos gastar muitos anos ainda tentando entender os meandros dessa cena social, dessa violência causada pela pandemia e dessa organização social, que é uma organização para a morte e não para a vida, né? Vamos em frente. A violência pode ser controlada, isso eu tenho certeza, né? Tenho experiência com isso, já vi a violência ser controlada, né? Diversas causas, já vi essa violência ser controlada. E eu não estou me acertando aqui com esse boné aqui, né? Eu tenho que me acertar porque eu não posso ficar sem ele. Então, nós, em termos de controle da violência, nós podemos dizer o seguinte, que quando as autoridades constituídas nas famílias, na sociedade civil e nos governos assumem suas responsabilidades no cuidado, na repressão e na proteção às pessoas, então a violência é, em seguida, controlada. Ela vai baixando, diminuindo, até que ela quase desaparece. Fica só aquela violência cotidiana normal, né? O ser humano ele é violento por natureza, então tem uma violência suportável e controlável. E tem aquela aumentada
aquela exponencial, terrível, causa de morte, de muitas mortes, tem que ser controlada. Ela é controlada quando autoridades constituídas nas famílias, que são os pais, ou responsáveis, né, na sociedade civil, os governos, né, e de maneira geral, onde houver lugar de autoridade, essa autoridade for alguém, né, for vivida ou for exercida por alguém que se preocupa com o cuidado, que se preocupa com a atenção integral aos outros, que se preocupa responsavelmente com o bem-estar das pessoas, nessa sociedade, nesse grupo, essas autoridades que agem assim vão conseguir que a violência seja controlada com o tempo, devagar, sempre, cada vez mais frequentemente, teimosamente, responsáveis no cuidado, responsáveis na atenção, responsáveis no amparo, no acompanhamento, constantemente, perseverantemente, digo, nesse caso, então, onde existe violência enorme, violência maior, a violência que mata, a violência que fere, que destrói, ela pode ser controlada. Eu estou chamando a atenção de autoridades que podem, com a sua ação, controlar a violência do jeito que nós escrevemos aí. No segundo ponto, nós afirmamos quanto ao controle o seguinte: quando a cultura do cuidado, da empatia e do respeito é cultivada no lar, nas escolas e no mundo do trabalho, a violência pode ser controlada. Pode sim. Onde essa cultura não acontece, a violência deixa de ser aquela natural, aquela mínima, necessária, e passa a ser alguma coisa monstruosa, descomunal, muito, muito desagradável, né? No terceiro ponto, eu afirmo, né, que a violência pode ser controlada quando as pessoas são estimuladas a lutar por seus sonhos e ideais de uma vida melhor. Ninguém sonha em ser lixo, ninguém quer ser lixo, ninguém suporta de boa o desprezo, a marginalização, a antipatia. Ninguém suporta de boa o ser deixado de lado, o ser abandonado, o ser invisível, o ser ninguém nesse mundo. Ninguém suporta isso. De sorte que quando as pessoas são estimuladas a serem alguém a partir da luta pelos seus sonhos, da luta pelos seus ideais, por uma vida melhor, a violência pode ser controlada. Parece até coisa de poesia. E é poesia, não é? Na medida em que sonhos que merecem ser batalhados, que merecem ser buscados, são apoiados, idealizados e incentivados, eles têm um poder enorme sobre o comportamento violento. Isso é verdade. Isso eu vi acontecer em muitas comunidades. Em último lugar, eu coloco aí que a violência pode ser controlada quando o cultivo de sentimentos amáveis, educação, gente, principalmente educação, né? Quando sentimentos amáveis, da fé que fortalece os laços familiares e de amizade, quando o cultivo é fortalecido disso aí, de sentimentos amáveis, da fé que fortalece e dos laços familiares e de amizade necessários, quando isso é cultivado e esse cultivo é fortalecido, a violência pode ser controlada. Desse jeito aí. Então, são 4 pontos que eu considero cruciais e que a literatura também refere muito, né? Esses 4 pontos aí, em termos de cuidado, na empatia, né? Nos sonhos, na amabilidade dos sentimentos, na fé, nos laços de amizade, familiares, tudo isso. O cuidado nisso aí, a atenção nisso aí, o desenvolvimento destas coisas importantíssimas fazem com que a violência
não seja o monstro que hoje nós conhecemos, nós rejeitamos, nós nos indignamos contra, nós não aceitamos de jeito nenhum, não somos lixo, nunca seremos lixo. Podemos ser até uma favela, mas uma favela com sonhos, com fé, com desejo de liberdade e proteção, com desejo de pensar muito, com desejo de construção da vida, e não de cortejamento da morte. Não fazemos o cortejo da morte, fazemos sim, né, a voz que canta a vida, né, a atitude que busca a vida, né, a melhor narrativa que estabelece a vida como valor maior. Somos tudo isso, não somos lixo. Eu acho que eu termino por aqui, né? O resto, a outro disco aí fala da Priori, no seu livro Uma Breve História do Brasil, né? Pela Editora Crítica. Falei de um país chamado Favela, né? Do Meireles, do Nataete do Beiras, aí, que é um artigo excelente, né? Que apareceu numa revista de Florianópolis em 2019, que fala sobre violência doméstica e familiar, né? Tinha um outro artigo legal do Stenson, né? Capitalismo, Desigualdades e Pobreza na América Latina. Isso pode ser encontrado lá. Ok. Alguma pergunta, alguma argumentação, alguma sugestão sobre violência doméstica, como é que nós podemos agir, como é que os postos de saúde podem atuar, como é que podem trabalhar com as famílias. É um tema tão interessante, é um tema tão instigante, né? E tão necessário que seja discutido, que seja pensado, né? Não podemos achar que a violência que mata, que destrói, que desconstrói inutilmente, né, laços, relações, a vida, não podemos considerar isso normal, né? Eu li certa vez, né, um livro em que o autor dizia o seguinte, que quando estava estudando psiquiatria, era um estudante ainda, e eles foram pela primeira vez a um hospício. Nesse tempo se chamava hospício, né? E o professor deles disse à turma, antes deles entrarem nas aulas, vocês vão entrar e vão ver muita coisa feia, mas eu peço a vocês que não deixem de se indignar com tudo que virem, se indignem. É preciso indignação diante do que vocês vão ver, para que nós possamos fazer alguma coisa melhor por essas pessoas que sofrem tanto. Então, o tema da violência é um tema contra o qual nós nos indignamos e convidamos pessoas a pensarem sobre. Ok? Então, um abraço a todos, considerem com carinho esse tema e até um outro dia.